Se você é um daqueles pilotos que até se prepara para a prova, mas chega ali no momento do teste, acaba ficando muito nervoso e acaba saindo um monte de besteira que você nem planejou. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Então fica até o final dessa aula que eu tenho ótimas orientações para você. Isso aqui pode mudar o jogo e te fazer sentir um pouco mais em controle da situação. Costumo dizer que o nervosismo ao fazer alguma coisa tem muito a ver com a falta de preparação, mas nem sempre esse é o caso. Tem pessoas que normalmente se sentem muito mais desconfortáveis quando elas estão sendo observadas. Na verdade, isso é extremamente natural. Existe até um experimento científico que ficou muito famoso no mundo da física quântica, no qual algumas partículas, ao serem observadas, o resultado do experimento era diferente. Então as partículas se comportavam de maneira diferente só pelo simples fato de ter ali um observador. E eu percebo ao longo dos anos preparando pilotos para serem aprovados no teste, e claro, o teste ele é como se fosse um grande experimento científico, né? Tem uma câmera, tem dois examinadores, você vai interagir apenas com um dos examinadores, o outro fica lá atrás com uma prancheta tomando nota também. Então é de se entender que é um ambiente não tão confortável. Mas eu quero te dar algumas dicas e a primeira delas é o seguinte: saiba exatamente o que vai acontecer naqueles 40 minutos. Por isso, eu vou usar a prova da maneira que o examinador recebe, lembrando que o trabalho do examinador é ler aquela prova para você. Então, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador para que você saiba exatamente o que esperar, cada interação, cada frase que o examinador vai falar para você, e isso vai te colocar no controle. Gente, eu vou aproveitar essa oportunidade para te lembrar que amanhã é o aniversário de 10 anos da nossa escola. A gente está muito feliz e como presente de aniversário hoje, a gente recebeu várias notas de pilotos que foram aprovados. É muito incrível viver esse momento com cada um de vocês, a gente fazer um bom preparatório e sempre ter lá o resultado desejado. Então amanhã é o nosso aniversário de 10 anos e amanhã a gente vai ter uma promoção super especial para você que quer fazer parte do nosso curso intensivo. O intensivo é um preparatório que eu faço uma vez por mês, é uma semana de curso comigo, das 9 às 5 da tarde, e obviamente eu tenho uma apostila específica, uma apostila exclusiva para a gente fazer essa prática intensiva para as provas atuais. E amanhã, como valor promocional, isso aqui é uma brecha histórica muito legal, a gente vai comemorar isso dando esse super desconto para vocês. Para quem quiser uma vaga no nosso intensivo, você pode comprar amanhã pelo menor valor da história. Você tem um ano de validade para usar, então você pode participar de uma das turmas que seja talvez mais perto do seu próximo teste cal. Se você pagar em 12 vezes, vai ficar 12 vezes de R$ 124. Então, se você precisa acelerar os seus resultados, eu recomendo que você faça parte de uma das turmas intensivas comigo. Então já use essa oportunidade para pagar um valor muito abaixo do normal. Normalmente o intensivo é 1.700 e amanhã ele vai estar por 1.199 ou 12 vezes de R$ 124. Recado dado, vem comemorar comigo esses 10 anos desse trabalho que a gente faz. Agora vamos continuar com a nossa aula. Então aqui estamos dentro do teste cal, versão brasileira, Santos Dumont English Assessment. O que você está vendo aqui é exatamente como o seu examinador recebe a prova. O trabalho do examinador é ler a prova para você, te apresentar os exercícios, fazer essa explicação. Ele vai começar com essa famosa frase, né? Welcome to Santos Dumont English Assessment. Ele vai falar a data e vai falar o nome dele. Então, today is the 15th of May 2025. I am Eddie, it's nice to meet you. Então é isso que o examinador vai falar para de fato começar o teste. E aí ele joga a bola para você, né? Quando ele fala please tell me your full name, é a primeira vez que você vai falar inglês na prova. E é interessante porque ele começou, né? Ele fez a introdução, ele tá falando inglês e você tá quieto lá, né? Só ouvindo a introdução dele. Então, a minha dica aqui para você é já começar de forma forte, já começar no controle da situação. Quando ele falar para você, please tell me your full name, ao invés de você só de maneira muito responsiva, my name is Gilberto Júnior
Pereira Silva. O nosso nome, ele é em português, né? A maioria dos nomes. Então, a gente cria uma certa tensão aqui. Não, ele está falando inglês, mas ele pediu meu nome, eu falei o meu nome em português. Então, isso eu percebo que já cria um certo campo de nervosismo. Então, o que eu recomendo que você faça é que antes mesmo de você falar o seu nome, você fale algumas palavras em inglês, talvez algumas frases em inglês, para ajudar o seu cérebro a processar que a próxima interação vai ser em língua inglesa. Isso aqui vai te ajudar a trocar a chave. Então, quando o examinador te falar, please tell me your full name, ao invés de você só, my name is Gilberto Silveira Silva. O que eu recomendo que você faça é que você use uma pequena expressão. Oh, of course. Yeah, sure. Hello, nice to meet you. Yes, good morning. Well, my full name is. E aí você fala o seu nome. Então percebe o que você fez? Você está se ajudando a trocar a chave para agora a interação ser em inglês. Então, antes mesmo de falar o seu nome, fale good morning. Oh, nice to meet you. Ele vai falar nice to meet you. Você fala, ok, nice to meet you too. Hello, good morning. Dá um tchauzinho pro outro examinador que está ali atrás. Então você se coloca nessa posição de controle, né? Você mostra um ótimo nível de consciência situacional, você sabe o que está acontecendo. Oh, yes, hello. Oh, good morning. It's nice to meet you. Hello, good morning. Well, my full name is. Então, fazendo isso de novo, você se coloca nessa posição de controle, você mostra que não, tudo bem, eu já fiz isso, claro, né? Contando que a gente praticou, a gente já fez essas interações, então, para que você passe um certo nível de calma e de controle já aqui nessa primeira parte do teste. Ele também vai te perguntar, ele vai pedir ali para você assinar, né, o documento, e aí você pode falar, oh yes, of course, sure. Então, esse tipo de coisa, yes, of course, sure, isso te coloca nessa posição de interatividade, né? Você está sendo bem interativo ali, passando confiança. Quando ele fala, por exemplo, do you have any electronic devices with you? Ou seja, você tem qualquer tipo de aparelho eletrônico com você. Alguns pilotos deixam o celular desligado, outros deixam lá fora. Então você poderia falar isso. Oh, no, my phone is outside. Oh, my phone is turned off. We can continue. Então percebe, essas pequenas frases, isso aqui te ajuda a, de novo, tomar o controle da situação, mostrar um alto nível de consciência situacional mesmo, falando lá a segunda língua. Eu percebo que isso aqui já deixa muitos pilotos nervosos, eles ficam, yes, no, no, ok? Então, isso te deixa mais nervoso ainda. Então, a minha sugestão é que você use algumas dessas expressões para passar uma certa naturalidade. E aí, de fato, a prova começa com o Aviation Topics, né? Claro, tópicos de aviação. Então, partindo do pressuposto de que você fez, por exemplo, o preparatório comigo, você vai conhecer cada um desses tópicos, você vai conhecer cada uma dessas interações. Então, quando o examinador te fizer a pergunta de maneira ideal, você já sabe aquele tópico, você já sabe falar sobre aquilo, você já conhece aquele tópico. Então, é muito interessante você estar bem preparado para fazer um bom começo de prova. Eu percebo que quando os pilotos vão para essa parte, eles ouvem ali uma pergunta que eles nunca praticaram antes, isso já pode acabar com a sua prova, porque você já começa, ok, então esse tipo de atitude já demonstra para o examinador que você talvez não esteja preparado, você já está fazendo o trabalho do examinador por ele. Então, por isso que eu prezo muito uma boa preparação. O Aviation Topics é uma das partes mais fortes, na verdade, do nosso curso. E sabe por quê? De novo, isso aqui que você está vendo é como o examinador recebe a sua prova. Se você perceber, de fato tem lá 3 perguntas, né? Pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. Explorando ali, claro, os tempos verbais, tem uma pergunta no passado, uma pergunta no futuro, uma pergunta no presente, mas essas observações, if necessary, how do you think pilots would react? Isso aqui são opções para o seu examinador. Então, o examinador, ele tá ali com uma prova já preparada. Se você falar pouco, ele pode pedir para que você fale mais. Dá uma olhada aqui embaixo, nessa caixa que a prova cria para o examinador, e ela já dá para o examinador várias opções de pergunta, porque, claro,
O trabalho do examinador é fazer você falar nessa primeira parte do teste para que você gere lá as evidências positivas, as evidências negativas para justificar a sua nota baseado nos 6 critérios. Então, isso aqui é a preparação que o examinador faz. Ele começa a primeira parte da prova com essas várias opções. Então, claro que você, como piloto, você tem que ter toda uma preparação para lidar com tudo isso. E olha só, gente, como a gente consegue todas as informações sobre a prova da própria prova. Olha o tipo de opção que o examinador tem aqui embaixo. Can you give me some examples? Então, qual que é a antecipação que você pode fazer? When do pilots need to perform an emergency landing? Claro que de maneira ideal você vai dar bastante exemplos. Well, sure, based on my experience, there are many situations the pilots may perform an emergency landing. First, we could mention, e aí você vai entregar vários exemplos. É assim que você consegue responder perguntas na parte um de maneira expandir as suas respostas, responder de maneira completa, de maneira informativa. É esse vocabulário que eles usam. Então, foque nisso aqui, ó. Procure, sempre esteja procurando exemplos, sempre demonstre, né, dê informações, porque aí você vai antecipar isso aqui, ó. For example, in my case, I've never performed an emergency landing before, but we train this kind of maneuver in the simulator. Então, você acabou de trazer para um tipo de opção que o examinador poderia te pedir, mas você já fez um emergency landing? Então, percebe que quando você baseia as suas respostas do Aviation Topics, isso aqui é literalmente você preparando as suas respostas para o que eles querem ouvir. O que eles querem ouvir? Eles querem que você explique, eles querem que você fale um pouco sobre aquilo, eles querem que você faça essa relação, se já aconteceu com você ou não, eles querem que você dê exemplos, percebe? Então, é assim que você antecipa essas perguntas do Aviation Topics. Se você fizer isso, quando o examinador te colocar aqui nessa posição, você vai estar pronto para responder qualquer tipo de pergunta. E, de novo, uma vez que você sabe, tem essas informações, sabe o que o examinador está esperando, você sabe exatamente como se preparar. Por isso que no meu curso, o Aviation Topics, ele ganha uma tremenda de uma atenção. A gente prepara muito bem essas perguntas, essas respostas, no caso. Na verdade, não é que a gente prepara as respostas, é que você aprende a falar sobre os tópicos. Esse é o exercício do Aviation Topics, que você aprenda a falar sobre alguns tópicos. Ah, legal, legal. Quais são esses tópicos? Quais são essas perguntas? Então, nas nossas aulas de conversação do próprio intensivo, a gente trabalha muito com essas perguntas, a gente aprende a falar sobre muitos desses tópicos. É assim que você se prepara para um bom Aviation Topics. Eu também quero te mostrar algo super importante, super interessante sobre as interações, e isso aqui pode deixar alguns de vocês um pouco nervosos também. Durante a prova inteira, o examinador vai te fazer 2 tipos de pergunta, para ter certeza que você está entendendo as instruções, para ter certeza de que você entende o exercício. Uma das formas que ele vai te pedir isso é falando, né? Are the instructions clear? Ou seja, as instruções estão claras para você? Are the instructions clear? O que a gente deveria responder nessa parte do teste? Claro que a pergunta está explorando o verbo to be, né? Are the instructions clear? De maneira ideal, você falaria yes, they are. Yes, they are. We can continue. O examinador falou para você, are the instructions clear? De maneira ideal, de maneira responsiva, você usa até a mesma estrutura e fala, oh, yes, the instructions are clear. We can continue. Então, esse tipo de interação, né, falando essas frases, passando essa naturalidade, vai te colocar também num estado de mais consciência, um estado mais calmo. Oh, yes, of course, the instructions are clear. We can continue. Yeah, for sure. Então, falando algumas dessas frases, isso vai te colocar numa posição melhor, você vai se sentir mais em controle. Yes, the instructions are clear, we can continue. E você ganha também pontos em interação por fazer isso. Uma outra estrutura que o examinador vai explorar é Do you understand the instructions? Do you understand the instructions? E aí, de novo, se a pergunta for com do, a gente usa a mesma estrutura. Oh, yes, I do. Yes, I understood the instructions. The instructions are clear.
You can continue, please. Então, percebe? A gente se coloca numa posição muito boa em relação à interação no teste e, de novo, isso vai trocar aí a sua fisiologia, vai te ajudar a se colocar nessa posição de controle. Mas, claro, gente, isso aqui são algumas dicas, né? É claro que o que vai fazer a total diferença é a preparação, é quantas vezes você já fez isso antes de chegar lá naquele momento de prova e de fato mostrar que você está super preparado. O que eu percebo é que alguns pilotos eles vão sem muita instrução clara de como funciona a prova, de como é cada exercício, o que o examinador está esperando de você. E claro, ficam perdidos, se sentem nervosos, por quê? Porque não se prepararam da forma que tinham que se preparar, que fazendo isso, assim como um grande artista, antes de um concerto, antes de um show, ele ensaia é, incansavelmente. Ele canta a mesma música várias vezes, porque ele está tentando antecipar possíveis problemas, ele está tentando enraizar a letra daquela música para que não tenha erros. Então, assim como um artista se prepara para uma performance, você também tem que se preparar para uma prova que é gravada, que tem alguém anotando as coisas que você fala. Então, claro que essa preparação precisa ser bem específica, bem clara para você. E é exatamente o que a gente faz durante os nossos preparatórios, tanto no curso intensivo quanto no nosso curso EAD, é esse nível de instrução que você tem. Então, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre nervosismo, como você se coloca numa posição de controle no teste. Claro, conhecendo o teste, sabendo o que vai acontecer e se preparando para isso, eu tenho certeza que uma boa preparação te deixa menos nervoso. Então, fica a dica e para você que quer fazer parte do nosso intensivo, amanhã vai ser o melhor dia para você fazer a sua matrícula. Você tem lá 1 ano de validade e aí você vem praticar comigo, falando inglês também na frente dos colegas. O intensivo ele acontece em grupo, tendo esse feedback positivo, negativo, vendo os colegas fazerem. Eu também acho que isso aumenta a sua confiança. Você fica menos nervoso por falar inglês na frente de outras pessoas. Então se preparem muito bem e se vocês quiserem a minha ajuda, já sabem o que fazer, tem um link na descrição desse vídeo e eu te vejo na primeira aula.